Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça, divina sem par, fruto de amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça. Olá, povo de Deus, paz de Cristo para todos. É um prazer enorme estar diante de vós para podermos então partilharmos a palavra de Deus, sendo esta viva e eficaz, e lâmpada para os nossos pés e luz que lâmpada para os nossos pés e luz que encandeia os nossos caminhos. Durante este tempo, apesar das dificuldades que a humanidade está a enfrentar devido à guerra bacteriológica ou viral entre o coronavírus e a raça humana, nós temos estado a ministrar palavras que possam então trazer refrigério à vossa alma e fortalecimento também à fé. E na semana passada, o pastor Júnior ministrou a palavra sobre a confiança na paternidade de Deus. E na quinta-feira passada também ministrei a palavra como vencer a ansiedade em tempos de crise. E no domingo ministrei a palavra subordinada ao tema princípios para vencer em tempos de crise. E nós falamos que um dos princípios para nós vencermos em tempo de crise é olhar para Deus. Porque em Deus nós encontramos o nosso socorro, encontramos a nossa fortaleza. E o segundo princípio que nós falamos na mensagem passada foi ter ânimo, força, meditar na palavra de Deus, falar a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus. Hoje eu trago de novo, nesta série de ministração, uma palavra que também poderá servir de fortaleza para a sua fé e refrigério para a sua alma. Vamos então ministrarmos a palavra de Deus, que está baseada no texto de Salmos, ou então no livro de Salmos 46. Vamos lá falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmos 46, porque traz-me algumas reflexões concernente àquilo que Deus é e a forma de agir de Deus. E a razão que eu trago esta palavra hoje, no sentido, como já disse há um tempo atrás, de fortalecer a nossa fé e trazer refrigério para a nossa alma. Salmos 46. É um salmo que todos nós, se calhar alguma vez já lemos, mas neste tempo de angústia, neste tempo de tribulação, eu acho que este salmo traz para nós uma revelação daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz e daquilo que Deus tem realizado no nosso meio. E eu quero que tu lê comigo esta palavra, enquanto nós vamos ler, né? Então preste a maior atenção em cada detalhe deste salmo. Enquanto nós vamos ministrar, preste então atenção em cada detalhe destes salmos. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! A palavra que eu quero trazer hoje é: aqueitai-vos e observai o agir de Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Bom, quando eu olho para este salmo, eu encontro forças para poder prosseguir, independentemente das circunstâncias, mas nela contém palavras fortalecedoras, palavras que me fazem reviver, palavras que me fazem avançar em tempo de angústia, em tempos de tribulações. Nós vamos começar a fazer uma interpretação exegética destes salmos, versículo por versículo. Nele nós vamos encontrar um Deus que não desampara e nunca desamparou os seus filhos. E este é o Deus em que eu e você adoramos. Eu sei que estamos a viver um momento difícil, em que a ansiedade tomou conta do mundo através da pandemia do Covid-19. Mas apesar de toda essa situação, nós acreditamos num Deus que fez os céus e a terra. Nós acreditamos num Deus maior, num Deus maravilhoso. Nós acreditamos na paternidade do Deus a quem nós servimos, independentemente das circunstâncias. Olhe o que o salmista escreveu. Olhe o que o salmista escreveu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é, aleluia, Deus é o nosso refúgio. Quando nós falamos de refúgio, nós estamos a falar de abrigo. O salmista está querendo dizer que Deus é o nosso refúgio em tempo de tribulações. Quando o deserto se instala na nossa vida, quando rasgamos as nossas vestes e colocamos sacos e nos revestimos de cinza, lamentamos, choramos, neste tempo Deus é o nosso abrigo. Ele está a dizer que Deus é o nosso abrigo em tempo de tribulações. Não há outro abrigo a não ser o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra. Então, se Deus é o nosso refúgio, nele nós encontramos a força. E a palavra diz que Ele é a nossa fortaleza. Eu gosto muito do que está escrito no livro dos Provérbios, no seu capítulo 18. Vamos abrir Provérbios 18.
no seu verso 10, Provérbios 18, 10. Aleluia. Há uma palavra muito abençoada em Provérbios 18, 10, que servirá também de uma reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela em tempo de angústia e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. Vê o que está escrito no livro do profeta Naum, no seu capítulo 1 e o verso de número 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que neles confiam. Amados, nós pregamos uma palavra viva. Eu não vim aqui trazer uma palavra de efeito. Eu vim trazer uma palavra de fé, a palavra do nosso Deus. A Bíblia fala que Ele é o nosso refúgio. E o profeta Naum diz que o Senhor é bom e o refúgio em tempo de angústia, e Ele protege aquele que neles confiam. Neste momento de tanta tribulação, neste momento de tanta angústia, há uma esperança em Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo forte em meio ao deserto. Nós passaremos neste deserto, cemitério. Nós fomos feitos para avançar e tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. Então vamos nos levantar. Vamos nos animar e confiar em Deus. Vamos nos refugiar em Deus. Ele é o nosso abrigo em tempo de angústia. Deus é a nossa fortaleza. Diz a palavra que Ele é a nossa força em tempo de angústia. Ele é a nossa força. Nós, os seres humanos, temos a tendência de olharmos nas circunstâncias. Temos a tendência de olhar no exterior as circunstâncias que estão a acontecer em nossa volta. Olhar no nosso interior os medos, os sentimentos, as emoções que apavoram a nossa mente, apavoram a nossa razão. E perdemos o controle da nossa esperança, da nossa fé. Mas a palavra de Deus nos afirma que Ele é a nossa força. Nele encontramos força para caminhar, força para avançar. Nos levantemos como corpo de Deus e avancemos em direção aos propósitos de Deus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Socorro presente em tempo de angústia. O salmista estava a querer dizer que Deus é o nosso amparo. Em tempo de tribulação, em tempo de sofrimento, em tempo de angústia, Ele é o nosso amparo. Nele encontramos amparo. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é extraordinário. Nós devemos acreditar em Deus, pois Ele é a nossa esperança. Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio e nele devemos confiar. Povo de Deus, nos levantemos como uma igreja militante e avancemos em direção aos propósitos de Deus. Nos levantemos e acreditemos em Deus, que nele nós temos o refúgio, nele nós encontramos abrigo seguro, nele nós encontramos a força para caminhar, e encontramos a alegria para viver, a esperança é renovada, e acreditamos isso em Deus, pois Ele é o nosso Senhor. Nos levantemos, igreja militante.
Não obstante do que está a acontecer. E eu disse na vez passada que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós pensamos em tempo de circunstâncias é que determinará a nossa vitória ou a nossa derrota. E o que é que nós acreditamos neste tempo? Que Ele é o nosso amparo, que nele encontramos o abrigo seguro, que nele encontramos força para viver, força para caminhar. Ei, 1000 cairão à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Ei, está na hora de nos levantarmos, povo de Deus. Os que temem ao Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Deus é bom e muito digno nosso louvor. Nos levantemos, jubilemos a Deus, entremos na presença dEle e falar: Pai, nós acreditamos que em Ti nós temos o refúgio seguro. Nós acreditamos que em Ti encontramos força para caminhar e viver. Nós acreditamos que em Ti nós encontramos amparo para nossa alma. Mesmo em meio às circunstâncias, nós acreditamos num Deus que fez os céus e a terra. Aqueitai-vos, aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo: sai em cena. Deixa de acreditar que você é o dono do seu mundo, sai em cena. Deixa de acreditar que você é uma torre firme, sai em cena. Eu sou a torre firme. Eu sou o Deus que serei exaltado entre todas as nações. Eu sou o teu refúgio, eu sou o teu amparo e eu sou a tua fortaleza. E depois de tudo isso, eu serei exaltado sobre as nações. O Covid-19 não veio para acabar você, não. Eu não estou a dizer que devemos ser imprudentes. Eu não estou a dizer que não vamos tomar medidas de precaução ou de prevenção, não. Mas eu estou a dizer que em Deus nós encontramos refúgio. Pare de viver ansioso, pare de pensar que vai acabar, pare de pensar nisto. Mas acredita no que Deus diz, porque a verdadeira fé é acreditar no que Deus diz. Ainda que tudo corra mal, ainda que em minha volta tudo esteja mal, mas eu confiarei em Deus, eu acreditarei em Deus, porque Ele é o meu Pai. Se Ele falou, é porque vai acontecer. Meu amado, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e vê em tempo de crise é que determinará a sua vitória ou a sua derrota. Escolhe pensar em Deus, escolhe ouvir Deus, escolhe olhar para Deus, para que a tua vida seja uma vida de vitória. Que o Senhor de paz nos possa guardar e nos proteger neste tempo de angústia. Confie em Deus, que o grande Deus possa nos abençoar. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, obrigado.